Olá, irmãos e irmãs, a paz e o fogo do Espírito Santo esteja em nossas almas. Estamos aqui dando mais um passo no nosso itinerário, uma consagração ao Espírito Santo. Nós estamos seguindo o método Monsenhor Luiz Maria Martins, que é um dos, junto com a Conchita Cabreira de Armida, Concepção Cabreira de Armida, inspirador dessa devoção, dessa amizade com o Espírito Santo. E nós, a obra Servo do Cenáculo, esse ano decidimos fazer essa homenagem às obras da Santa Cruz, inspiradas na Conchita Cabreira, a nossa consagração na festa da exaltação da Santa Cruz. Por isso nós trilhamos um itinerário baseado no livro, trazendo trechos do livro, e para que eu e você possamos amadurecendo nessa caminhada para nos consagrar ao Espírito Santo na festa da exaltação da Santa Cruz. E hoje nós vamos fazer dois capítulos. São dois capítulos, que é o nosso penúltimo dia do nosso itinerário, e esses capítulos eles são muito próximos, por isso nós vamos fazer juntos, próximos no sentido, né? Por isso nós vamos fazer juntos os dois capítulos, que é o capítulo 14 e o capítulo 15, os dois, que é o Espírito Santo nos leva ao Verbo e o Espírito Santo nos leva ao Pai. São dois capítulos muito ligados, né? O capítulo 14 e o capítulo 15 no sentido, né? E o Monsenhor Luiz Maria Martins, ele traz essas duas temáticas dentro do processo de consagração ao Espírito Santo para um entendimento dessa relação, para que nós não possamos desvincular a relação do Espírito Santo na Trindade. A devota amizade ao Espírito Santo é uma espiritualidade como da Igreja, uma espiritualidade trinitária. Por isso o Espírito Santo nos leva ao Verbo, nos leva ao Pai. E o Monsenhor Luiz Maria Martins fortalece isso nessa relação, com um entendimento maduro dessa devota amizade. Nós não podemos trilhar essa devota amizade de uma maneira desvinculada, para que nós não possamos cair numa heresia. E essa heresia nós conhecemos na história da Igreja, que é o montanismo, né? Onde o montano seguiu aquela devoção ao Espírito Santo, desvinculado da Igreja, desvinculado de Jerusalém, desvinculado de Roma depois. Mas é uma devota amizade que nos leva a uma experiência trinitária. Por isso nós não podemos tratar essa devota amizade desvinculada. Por isso o Monsenhor vai dizer já na primeira parte do capítulo 14 essa realidade. Assim, devoções às três pessoas divinas devemos formar uma realidade sobrenatural única. Ainda que, ao passar pelo prisma de nosso espírito limitado, pareçam separados para que se adapte à imperfeição de nossa inteligência, que não pode, desde logo, abraçar o conjunto de um só olhar, e para que se ajustem às exigências do nosso coração, cujo amor vai tomando excessivamente diversas matrizes. Veja, essa compreensão trinitária, é verdade que Deus sempre nos relaciona de forma pedagógica. Se nós olharmos o Evangelho, Jesus sempre vai se utilizar de parábolas para nós entendermos. E Deus também, ao longo da história do povo de Israel, se utilizou de vários mecanismos pedagógicos para se comunicar com o homem na sua limitação, na compreensão limitada. É como aquele pai que vai ensinar o filho uma matéria e utiliza-se de história para que o filho possa se entender aquilo que ele está falando, fazendo analogia, né? Da mesma forma, a Trindade se apresenta em três características fundamentais dela para entendermos que ele é um só Deus. O Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santificador, essas nuances de ação é para que eu e você possamos compreender pedagogicamente que Deus é um. Deus é único, Deus é trino, mas Ele é um. Ele é uno e trino. Por isso ele se utiliza dessa pedagogia para que ele possa nos mostrar a sua realidade trinitária, que é uma realidade sobrenatural, de uma comunhão perfeita, Deus uno e trino.
Clamar ao Pai é ter a consciência de sua filiação e sentir que o nosso interior, a ternura de filhos, dizer Senhor Jesus, não é pronunciar simplesmente os nossos lábios o nome docíssimo, senão dizer no íntimo de nossas almas essas palavras como fruto da contemplação de nossa inteligência, como um grito de amor do nosso coração. O Monsenhor está dizendo que a ação do Espírito Santo, por isso São Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então esse grito de amor a Jesus é uma condução do Espírito Santo em nossas almas. Ele leva-nos ao verbo, ele nos enche do verbo. O Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho da ação do Espírito Santo na vida de Jesus, que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele foi ao deserto, saindo cheio do Espírito Santo, foi ser batizado nas águas, não foi batizado nas águas, depois cheio do Espírito Santo foi levado ao deserto, cheio do Espírito Santo foi para a sinagoga. Então Jesus ele sempre foi conduzido pelo Espírito. Pentecostes, na obra lucana do Atos dos Apóstolos, batismo dele, que se manifestou com o Espírito Santo como uma pomba que desceu sobre ele, a nuvem que cobriu o Tabor, na transfiguração. Então a pessoa do Espírito Santo na obra lucana nos aponta a Jesus sempre trilhando um caminho que é o Espírito Santo que aponta, nos conduz, né? Por isso o Monsenhor ele vai dizer, o Espírito Santo, pois, nos faz filhos do Pai e nos faz semelhantes ao Filho. E por essa devoção o Espírito Santo nos leva à devoção ao Pai e ao Verbo. O Espírito Santo ele nos leva a essa devoção ao Pai e ao Verbo. Então entenda, se nós estamos indo agora para uma consagração ao Espírito Santo, logicamente nós estamos consagrados ao Pai e ao Filho. É isso que temos que entender. Nós não podemos desassociar essa consagração. Nós não estamos consagrados a uma pessoa, mas um Deus, um Deus trino. Não é uma parte da Trindade, mas é Deus em 3 pessoas. A alma sabe que vai ser Jesus, e a alma a esse Jesus que vai unir-se com ela de maneira inefável. E não somente se deixa ferir e polir pelo cisel do Espírito Santo, senão que ela mesma se despoja de quanto pode impedir sua divina transformação e põe à disposição do artista seu amor e livre vontade de imolação. É a nossa oferta. É a nossa oferta. É deixar-se moldar por ele. Eu já tinha dito aqui alguma vez, não sei qual foi o dia dos itinerários, mas eu lembro acho que foi o quinto itinerário, que o Monsenhor Luiz Maria Martins, no capítulo 5, ele vai falar sobre o artista, né, que é o Espírito Santo. Existe uma história na vida de Michelangelo, né? Dizem que quando ele fez Moisés no mármore, no final da obra dele, ele bateu na perna de Moisés e disse, fala, sendo perfeita a obra. A obra foi perfeita, de tal maneira que só faltou falar, né? Deus ele nos faz essa obra perfeita, magnífica, porque ele tem um molde. O molde perfeito, do homem perfeito. E o artista é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva ao verbo para que eu e você possamos nos caracterizar no Cristo. Ele é o molde, ele é o padrão, ele é não vou dizer que ele é o rascunho. Não. O rascunho era Adão. O rascunho era Adão, porque o homem perfeito era a imagem, Adão era a imagem daquele que deveria vir, como diz a carta aos Hebreus, né? Então ele é aquele que deveria vir. Então, o Senhor ele deixou para nós o padrão, aquele molde padrão, que é nossa vida deve se caracterizar a pessoa de Jesus, a pessoa do Filho. Por isso o mesmo autor da carta aos Hebreus nos chama de herdeiros, né? E co-herdeiros do Cristo, né? A alma deve conhecer o ideal do Espírito Santo da maneira mais precisa e clara que seja possível. Qual o ideal do Espírito Santo? Nos moldar a Cristo. Então nós temos que conhecer claramente
claramente esse ideal do Espírito Santo, né? Quantas vezes as almas se detêm e detêm a ação do Espírito Santo por não conhecer seu ideal? Nos detemos ao Espírito Santo, queremos. Mas qual o ideal do Espírito Santo? Qual é esse ideal? Sem dúvida, não necessitam todas as almas conhecer com exatidão de um teólogo a natureza da perfeição cristã. Mas as almas de boa vontade, com sensibilidade de sua fé, com as instruções do seu amor, encontram seu rumo com exatidão e segurança admirável, como encontra seu ninho, a ave, o seu instinto maravilhoso, com maior perfeição que encontraria um sábio prescrito dos maiores instrumentos. Veja, a nossa alma ela tem uma sede interior e ela encontra e sacia essa sede quando se encontra com aquele que é a fonte de toda a água viva, que é o Espírito Santo. Então, esse encontro com o Espírito Santo, esse encontro com Deus, esse encontro com a perfeição, São Paulo já dizia isso, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então eu entendo que Cristo vive em mim. No momento que eu realmente me comparo a Ele com toda a certeza de que Deus está moldando, está fazendo, está promovendo, está me desenhando, me preparando, me formando, né? Então por isso o Monsenhor Luiz Maria Martins está dizendo exatamente isso. A nossa fé, ela nos instrui a esse amor, nos conduz a esse amor, nos conduz a essa perfeição. Não precisa ter um conhecimento teológico da perfeição cristã. Eu não estou falando que não é para estudar, é para estudar mesmo, estudar. Mas é a nossa essência. Ela precisa vir da nossa essência. Essa busca de encontrar-se com Deus, né? Transformando-os em Jesus para produzir o ideal do Pai e revertimos da sua glória, pois Jesus é o ideal e a glória do Pai é a meta da perfeição, vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. Essa é o grande ideal do Espírito Santo, né? É o grande ideal, produzir em nós Jesus para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Ainda vai dizer o Monsenhor. Por isso vai dizer o Monsenhor Luiz Maria Martins. Não pode, portanto, chegar em seu pleno desenvolvimento a devoção ao Espírito Santo sem que haja na alma essa divina orientação do Pai e ao Filho. Como que uma folha, vai dizer, arrastada pelo vento, sem que siga a própria direção que este conduz. Então, o Espírito Santo é o sopro que nos orienta. E essa orientação é ao Pai, é ao Filho. Ele nos sopra, não é para sem direção. Apesar do que o evangelista João, naquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, Jesus dizia para ele, não sabeis nem para onde vem, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele nos conduz, né? Ele tem um fim. Não sabe a direção, mas ele sabe o fim. O fim é levar ao Filho e ao Pai. É levar ao Filho e levar ao Pai. Não creia que somente as grandes almas têm sua missão e seu caminho. Todas as almas têm uma ou outra coisa perfeitamente determinadas. As almas têm a sua determinação, por isso que eu estou falando, mesmo passando por caminhos diferentes, determinadas situações da nossa vida, mas temos um fim último, que é seguir ao Pai e ao Filho. Por isso o Espírito Santo nos conduz por várias vertentes, pela via das instituições, pela via das pastorais, organismos, movimentos, novas comunidades, vida consagrada, matrimônio, sacerdote, vários sacramentos para nos conduzir ao Pai e conduzir ao Filho, né? Fixar o seu ideal, descobrir os desígnios especiais de Deus sobre cada uma delas. É o primeiro dever a fazer a alma que aspira à perfeição. Para lográ-lo, necessitam, sem dúvida, instruir-se e ser bem dirigidas, mas, sobretudo, ser dóceis
a íntima direção do Espírito Santo, que se comunica às sensíveis e descobre os seus segredos às almas de boa vontade. É conduzida a Jesus, é conduzida ao Pai, mas nós precisamos ter sensibilidade, discernimento, docilidade ao Espírito Santo, que Ele possa nos conduzir, para que a gente não possa sair, como o próprio Paulo vai dizer, às papadelas, tentando descobrir que caminho nós vamos trilhar. Nós temos um caminho, nós temos uma direção, mas é o Espírito Santo que nos anima e nos conduz, nos guia nessa direção. Nós devemos fixar o nosso ideal nesse propósito. Nós temos que fixar o nosso ideal nesse propósito. E o Monsenhor Luiz Maria Martins fixa essa realidade verdadeira. Nesta devoção ao Pai, se consoma a devoção ao Espírito Santo. É ao Pai e ao Filho. É para glorificar a Ele. Se nós somos moldados pelo Filho, é para a glória do Pai. Nós devemos fazer tudo para a glória do Pai. Jesus falou, eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim glorificar o nome dele. Né? A boca do Pai é o Verbo. O beijo de sua boca é o Espírito Santo. Que lindo! O Monsenhor Luiz Maria Martins, que sensibilidade, né? Que inspiração. Ele vai dizer, a boca, por isso a boca de Deus, a boca do Pai é o Verbo. Por isso o Verbo de Deus, Logos, né? O Logos. No Antigo Testamento já era o Dabá, tudo se fez pela palavra, o Dabá. E no Novo Testamento o Logos, que é Jesus. Jesus é a palavra, né? É a palavra. E o beijo dessa boca é o Espírito Santo, que coisa linda. Uma outra serva de Deus, a Beata Helena Guerra, dizia que o Espírito Santo é o beijo de Deus. Ela dizia isso. Incrível, né? Dois homens de Deus em lugares distintos, totalmente diferentes, um na Europa, outro na América Central, falar que o Espírito Santo é o beijo de Deus, né? É muito lindo isso. Eis que as 3 etapas divinas do divino amor, quais são? A alma é possuída pelo Espírito Santo, a primeira etapa. A segunda etapa, a alma é transformada no Verbo feito carne. E a alma descansa no seio do Pai Celeste. Foi as etapas da vida de Jesus. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao 3º dia. Descansou no Pai. Subiu ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai. Então, é o caminho, o itinerário de Jesus deixado por Jesus para nós. Nós fomos agraciados por esse itinerário e é o itinerário que seguimos. Vamos seguir. Todo o Evangelho o atesta. O ideal de Jesus é glorificar o Pai. Sua paixão é amá-lo. Seu alimento é fazer a vontade do Pai. E a alma transformada em Jesus tem o mesmo ideal, a mesma divina paixão e o mesmo alimento celestial de Jesus. A devoção ao Pai é, pois, a lógica da consumação da devoção ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a fazer a vontade do Pai. Ele tem que nos conduzir a essa vontade, nos levar a essa vontade, sempre. Santificamos-nos plenamente na verdade quando entregamos na profundidade do ministério inefável, quando a nossa vida espiritual é uma sólida devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Veja, interessante esse aprofundamento claro, porque eu volto a dizer, a gente não podemos nunca correr esse risco de amar o Espírito Santo e desprezar o Filho e o Pai. Jamais, jamais. Eu vou parafrasear o pensamento do cardeal Raniero Cantalamessa, que nesse livro aqui, tá bem que é esse livro vermelho, que é essa grande aqui, ó, é o Veni Creato, a reflexão sobre o Veni Creato. Ele dizia que o Veni Creato deveria ser lido de trás para frente, falar do Espírito Santo e que leva o Filho, que leva ao Pai. Deveria ser rezado de trás para frente, falar do Espírito Santo que leva ao Filho, que leva ao Pai. Adorar, amar e cumprir a vontade da Santíssima
vontade santíssima foi a vida de Jesus e deve ser a nossa vida, nossa verdadeira devoção ao Pai. Sempre. Cumprir a vontade do Pai. Veja que muito tempo, a leitura desses dias, hoje o ofício das leituras fala sobre isso. Deus chamando Ezequiel para que ele se alimentasse da palavra para falar para um povo rebelde de cabeça dura. A rebeldia nos leva a não fazer a vontade de alguém. A rebeldia contra Deus nos leva a não fazer a vontade do Pai. Cabeça dura é não entender, é não querer compreender, é abandonar a vontade. Por isso Deus ele nos chama a fazer isso, pela força do Espírito Santo. Nos capacita, nos chama, nos capacita e nos dá meios para fazer a vontade do Pai. Inspirado, nos dá um modelo, nos dá um caminho, porque Jesus é o caminho, para fazer sua vontade. Por que a gente se desvia tanto? Por isso a conversão, por isso a palavra conversão. Possamos nos converter, né? Fazer a vontade do Pai. Na oração sacerdotal do cenáculo, é lindo isso, né? Jesus, ele dentro do cenáculo, nos chama a ser um. Ele vai dizer assim, sempre sóbrio em sua linguagem, multiplica as expressões ao dirigir ao Pai. Em todos os momentos, Jesus, dentro do cenáculo, aquela oração sacerdotal, Pai, porque eu e você somos um. Assim como nós somos um, todos possam ser um contigo. A vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo, que sejamos um com Ele. Existe um ícone da Santíssima Trindade que eu acho muito bonito. Ele tem, a impressão que eu tenho é que ele tem 4 lugares presentes. Para que quem estivesse de frente para o ícone, eu acho que a inspiração maravilhosa do iconógrafo era que aquele que se colocasse à frente do ícone fizesse parte da Trindade com eles. Sentasse à mesa com eles. É lindo ver isso. O nosso lugar está ali, à mesa com eles. É isso. Somente a luz que o Espírito Santo difunde em nossas almas nos pode revelar a inefável majestade do Pai. E somente o seu sopro divino pode difundir em nossos corações o abaixamento de adoração e de amor. Veja, o Espírito Santo infunde em nossas almas que podem revelar a majestade de Deus e o nosso lugar. Submissão, a humildade de se submeter a Deus, como Senhor, como Deus. A nossa miséria. E veja que quando o Senhor nos coloca esse sentimento de miséria, Ele se revela misericordioso, ou seja, Ele dá o coração ao miserável. Agradaria a Deus em nossa vida como o de Jesus, não fosse outra coisa que uma perpétua e vivente glorificação ao Pai, que tivesse suas raízes na íntima adoração de nossas almas e se infundisse com a seiva divina nossa floração de nossas palavras e da nossa fecundidade em nossas obras. Agradaria a Deus que a nossa vida, como a de Jesus, não fosse outra senão uma perpétua vivência da glorificação ao Pai, uma perpétua vivência. Tudo seja para a glória de Deus. Tudo que fizermos seja para a glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer, quer bebamos, quer comamos, tudo seja para a glória de Deus. São Paulo fala muito bem isso. Precisamos, porque a devoção ao Pai é uma devoção, precisamente porque a devoção ao Pai é uma devoção de respeito, é também uma devoção de confiança, é porque é uma adoração profundíssima a um termo amor, e precisamos porque no Pai brilha a majestade, ressalta que nele há divina ternura. Veja, a maior característica do amor do Pai por nós é a divina ternura. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, Romanos 5. Essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos deu o seu amor. Ele nos deu o seu amor. É o Espírito Santo. É a ternura de Deus. A ternura de Deus.
A ternura não é uma debilidade, senão uma plenitude. É o supremo da grandeza, porque é o supremo do amor. Por isso, a ação suprema do Espírito Santo é a ternura de Deus. E a ternura humana de Jesus é um reflexo da divina ternura do Pai. Precisamente porque Deus é o amor infinito, é infinita ternura, se transborda sem medida, porque é plenitude sem limite, possui a perfeição da ternura. Deus é perfeito na sua ternura, porque tem a perfeição da majestade. Somente Ele, que vale infinitamente, pode amar mais o que nada vale. Somente Ele, que tem tudo que pode encher o que está vazio. Somente Ele, que é tão alto para abaixar-se até o abismo de nossa baixeza. Sim, a profundidade de sua amorosidade, condescendência, tem por medida a altura de sua grandeza. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor de Deus é assim. Amados irmãos, Deus abençoe. Fique agora com o grupo Harpa Dei, o Veni Creator Santo Espírito. Deus abençoe. Até o próximo último dia do nosso itinerário. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone ditans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque filium, Peutriusque Spiritum, credamus